Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje a gente está celebrando um momento especial. É que a gente está celebrando o aniversário de um importantíssimo escritório aqui na nossa cidade. É o escritório Carlos Brum Contabilidade, que completa 45 anos. Gente, 45 anos é uma história, é uma vida. E aí, para falar sobre isso, a gente recebe aqui Carlos Brum e Rejane Brum, que são responsáveis por esse escritório que se desenvolveu junto com a história da nossa cidade. Sejam bem-vindos, que prazer enorme poder recebê-los aqui para a gente falar um pouco sobre a história do escritório Carlos Brum Contabilidade. Bem-vindos. Muito bom. Quero cumprimentar o Rafael, o Renato, o Portal Alvoradense, né, tão importante meio de comunicação do nosso município de Alvorada, e os nossos internautas que estão nos assistindo. Na verdade, a gente, olhando para trás, né, lembra de Alvorada que quando ela tinha 13 anos de existência, era o 13º ano de emancipação do município. Dias depois, nós abrimos o escritório, né? O aniversário foi 17 de setembro, dia 4 de outubro de 78, nós abrimos o escritório. Digo nós porque foi a sociedade minha e do Newton de Larey de Paula Bons, naquele momento, né? Nós ficamos juntos há 6 anos mais ou menos. Depois a gente resolveu dividir o escritório, dividir a clientela, enfim, né? Cada um tocou seu rumo. Então o escritório começou lá na 43, no início da rua Arthur Garcia ali. Depois, na divisão, eu vim para 47, ali em cima do banco onde hoje é o Banco Santander. Fiquei pouco tempo lá, 2, 3 anos. Depois, aqui na 48, nossa filho 02, né? A gente está aqui há 30 e tantos anos já. Enfim, tocando a área contábil, né, do nosso escritório e de muitas empresas do município. E de dizer que quando começamos, né, não era, claro que não era vilarejo, né? Vilarejo é uma coisa assim, né, que é de beira de estrada, né? Mas em 78 tinha muito terreno baldio ao longo da avenida, não tinha iluminação. A única iluminação que tinha na época era em frente à prefeitura. Em 80, 2 anos depois que nós abrimos o escritório, foi que na administração do Marli Feijó, que foi iluminado da prefeitura até o Banrisul, na 45. Então imagina, né, o resto da cidade não tinha um bico de luz. A estrutura viária era muito precária, telefones então eram pouquíssimos, né? Pouquíssimos telefones. A prefeitura tinha telefone, mas algumas empresas, a Soul, mais 3 ou 4, e algumas famílias que tinham telefone. Então veja, né, que o município cresceu, se desenvolveu, né, ao longo do tempo, e nós fomos crescendo junto com a cidade. Foram muitos clientes ao longo do tempo, muitos colaboradores, inclusive em 93, entrou no escritório para nos ajudar e está ajudando até hoje. Aliás, está gerenciando hoje o escritório, que é a Rejane. Pois é, eu quero aproveitar esse gancho. Rejane, quando começou o escritório lá em 1978, vocês já estavam casados? Não, nem namorávamos. Nem namoravam. Não, a gente se conheceu em 79 e começamos a namorar em 1981. E como é que foi esse início? Porque o Brum já estava envolvido, então, com o escritório nesse período. E vocês iniciaram depois um relacionamento. Como é que foi esse início, quando conheceu aí esse contador que já estava envolvido com a área da contabilidade? E como que foi esse começo dessa relação, um pouquinho pra gente, e a relação com a empresa? Se isso só surge depois na tua vida? O Brum falou agora que foi depois ali dos anos 90, né? Como é que foi essa aproximação? Nós nos conhecemos e houve alguns... eu fui trabalhar em Porto Alegre, né? Eu era estagiária na Policlínica Alvorada e a gente acabou conversando por causa disso, porque ele trabalhava para a empresa que estava construindo o Jardim Alvorada. E a gente acabou tendo esse contato profissional. Mas eu fui trabalhar em Porto Alegre, né? Terminei o ensino médio, fui trabalhar em Porto Alegre. Depois passei por várias empresas e reencontrei ele. Faltava uma semana para mim fazer o vestibular de Ciências Contábeis. E a gente acabou se encontrando, né, conversando, e ali começou um relacionamento. E eu ainda trabalhava numa empresa, né? Logo depois eu fui para trabalhar numa outra empresa que eu fiquei 8 anos, que foi a Cobra Computadores. Ali eu me formei, era responsável pela contabilidade da filial e pelo departamento fiscal também da filial de Porto Alegre, e pela filial de Pelotas,
Santa Maria e Passo Fundo, além dos centros de atendimentos técnicos que tinha. Então, tinha já, assim, uma experiência, né, mas trabalhando em uma empresa só. Então, houve um pouco de mudanças depois, quando eu comecei a trabalhar no escritório, porque daí tu tem várias empresas com diversos tipos de atividades, mas a gente tem que ir se aprimorando, né, para dar conta das demandas que vão surgindo. Nos anos 90, então, você ingressa no escritório, é isso? Nas atividades do escritório, na empresa já daí familiar? Aí nós casamos em 86, a gente namorou 5 anos e meio, demoramos 5 anos e meio para ter filhos. Foi a minha filha, a Graziela, a primeira filha, nasceu em março de 92. E aí, quando terminou a minha licença maternidade, eu tinha férias, tirei férias, então foi quase final de 92 que eu saí da empresa. Ainda fiquei um tempo com ela, aí quando ela fez 1 aninho, logo depois eu comecei a trabalhar com o escritório, até porque a irmã do Carlos, a Doris, que trabalhava, ia casar e ia morar em São Leopoldo, onde ela mora até hoje, né? Então, eu comecei a trabalhar no escritório. Naquela época era só eu, a Doris, o Brum e um Marcos, que hoje é professor, né, na rede municipal de ensino. Ele era o nosso que fazia os serviços externos. E depois de lá para cá, a gente veio crescendo, expandindo, né, juntando a minha experiência juntamente com a experiência do Brum. Ele ficou, em 92, ele ficou fora da política até 96. Então, nesse período, deu para a gente ir expandindo o escritório, né? Depois ele ficou de 2000 a 2004 também. Nesse ponto foi muito bom para nós, né? Porque eram 2 profissionais, né? 2 contadores a trabalhar sempre que qualificava muito o trabalho. Com a colaboração, né? Sempre tivemos muitos colaboradores. Nós temos colaboradores aqui que começaram a trabalhar com a gente com 16 anos, hoje estão com 40 e poucos. O Marcos mesmo, que eu te citei no início, o Marcos trabalhou 14 anos com a gente. Então, a nossa equipe é experiente, nunca tivemos assim um rodízio muito grande de funcionários, que isso ajuda a qualificar o bom atendimento ao cliente. Agora, tem um bastidor que eu gostaria que vocês dissessem. É verdade que no teu início no escritório, o Brum não era muito favorável a esse começo, que tu iniciasse ali? É verdade que isso aconteceu mesmo? Eu acho que ele se preocupava muito assim, porque eu tinha uma experiência, né? Eu tinha um bom salário e eu acho que ele se preocupou de que talvez eu... começando, né? Não ia ganhar o que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Mas, às vezes, nada é por acaso, né? Depois ele acabou se envolvendo mais na política e eu acabei assumindo, né? De 2 funcionários, a gente chegou a ter já 6, 7 funcionários, né? E hoje em dia, claro que a demanda é muito menor. Nós, logo no início, tinha que ir ao centro, na junta comercial, ICMS, Receita Federal. Hoje em dia é tudo online. Então, reduz a mão de obra. O tempo que o funcionário perdia, 1 hora, 2 horas para se locomover para esses órgãos, hoje a gente faz em 5, 10 minutos, desde que a internet colabore. Agora, Brum, a Regiane tocou aqui num ponto importante que é a tua vida pública, né? Tu és um homem público. E como foi iniciar aí a conciliação, né, entre o escritório Carlos Brum e a tua vida política, né? Porque eu imagino que deva ter sido em algum momento um jogo de xadrez, porque em alguns momentos eu imagino também que você teve que abrir mão de algumas coisas em função de outras. Como foi essa conciliação entre a tua vida privada e a tua vida pública? Sim, exato. Na verdade, uma prejudicou a outra, né? A gente abriu o escritório em 78 e 4 anos depois eu me envolvi na política, né? Através de um amigo que incentivou a concorrer a vereador, que eu tinha um bom relacionamento na cidade, enfim, né? Tinha um lastro, né, de amizades, os clientes, mais envolvimento aqui na igreja da 47, no grupo de jovens ali, que a gente participava também. Aí me incentivou, foi o Newton Lemos, um rapaz falecido há muitos anos já, deu um problema de saúde sério nele. E aí o que ocorreu?
4 anos depois que eu tinha aberto o escritório, eu fui eleito vereador. Aí, claro que prejudica um pouco, né, a questão técnica, o trabalho profissional. Porque tem que dedicar um tempo também para atender o eleitorado, para as reuniões do partido, para as sessões da Câmara, né, reuniões em Porto Alegre, para as demandas, né, enfim. Aí, mas deu para conciliar ao longo do tempo. Conciliar, e com a chegada da Regiane no escritório melhorou bastante, porque eu já me liberei um pouco mais também para essa questão política. Eu fui evoluindo também na política. Eu fui eleito 3 mandatos, né, vereador. Depois veio a possibilidade de concorrer à prefeitura, né, em 2000. A gente não ganhou a eleição, mas ficou bem encaminhado. Né? Tem eleições que tu perde, mas tu ganha. Sim. Né? E tem eleições que tu perde, mas perde mesmo, né? Se inviabiliza. No meu caso, foi assim, positiva até aquela candidatura, porque alastrou. Tanto é que em 2004 a gente venceu a eleição. Né? Aí sim, a gente assumiu totalmente o escritório, né? Fazia 20 anos isso, né? Porque eu estava na prefeitura esses 8 anos. E esses 8 anos, claro, exigia uma dedicação exclusiva ao sim, executivo, ao mandato. Não, sem dúvida, não tinha como ficar, né, envolvido com o escritório. Mas eu sempre fui uma pessoa assim muito dinâmica e no sentido, e assim, muito ágil, né? Até as pessoas dizem assim, já calma, rapaz, olha teu coração, anda mais devagar, né? Fala mais devagar também. Eu tenho procurado me corrigir, mas eu sempre brinco, né? Porque eu fui criado com leite de cabrita quando era criança, então é o seguinte, não consigo andar devagar nem ser calmo demais, mas consegui conciliar nesse período todo essa questão do escritório e da contabilidade, tanto é que a gente manteve aberto sempre o escritório e uma boa clientela sempre teve, né, ao longo do tempo. Mas como disse a Regiane, né, nós já estamos com eu estou com 66, vou 67, a Regiane também está com 5 anos menos do que eu, mas também não é mais jovem, que nós dois tenhamos aquele pique, né? Então, mais adiante vamos ter que ver o que vamos fazer, né? Tentar achar uma solução para o escritório, já que os filhos não querem ouvir falar em escritório. Até os filhos não vão seguir a mesma área. Não. Áreas diferentes. O rumo deles é outro, né? Essa dificuldade, sabia? Em certos casos, até essa semana eu estava conversando, não sei com quem, também está com a minha idade, quase tem uma empresa, um mês ou 2 que eu estava conversando, ele estava preocupado. Meu filho que devia assumir, não vai assumir, não quer assumir. E aí eu não estou lembrado agora, enfim, mas também não iria dizer quem, né? Mas fosse o ramo da atividade. E aí é assim, né? Se os filhos não assumem, né? E acho que não assume porque vendo a gente trabalhar, né? Até de noite, e realmente é trabalhoso a contabilidade. Aí eles se assustaram e resolveram não. Então nós vamos ter que abrir uma possibilidade lá adiante, né? Ver o que vamos fazer, né? Ver se a gente chega aos 50 ou não, aí é outra história, né? A gente torce que sim. 45 já chegamos. Regiane, você um dia disse uma coisa aqui que me chamou a atenção, até num bastidor que a gente estava conversando, sobre, até foi um dia que eu fui ali no escritório, e você estava falando sobre os arquivos, que clientes muito antigos, teve um caso de um cliente muito antigo que veio buscar um arquivo de mais de 30 anos e estava ali separado. Quer dizer, os clientes, vocês têm ainda muitos clientes que estão com vocês desde aí o início ou há mais de 30 anos que compõem essa história do escritório Carlos Brum? Sim, tem. Nós temos clientes ainda que são de bastante tempo e às vezes um dia eu estava conversando, eu disse, vou começar a perguntar, que eram pessoas que a gente não conhecia e chegaram até nós e passaram a ser clientes. Como é que tu veio? Qual foi o meio que tu ficou sabendo do nosso escritório? E a maioria era referência pessoal, de um irmão, de um outro familiar, de um amigo. Então, essa referência ainda é muito importante. Essa credibilidade que os clientes dão para a gente é muito importante para qualquer negócio. Essa credibilidade que a Regiane falou teve que ser criada. Como foi no início para captar os primeiros clientes em uma cidade que ainda estava em formação? Você mesmo disse que não tinha nem energia elétrica aqui na avenida principal, quer dizer que não era nem uma avenida principal ainda na época, né? Como foi essa construção de credibilidade e a captação dos primeiros clientes do escritório? Bom, o Nilton e eu, que a gente abriu o escritório de sociedade lá no início, nós tivemos uma decisão
que nos favoreceu muito. Nós abrimos um escritório lá na entrada do município, em frente à praça da 43, lá, no início da rua Arthur Garcia, em frente ao ponto de táxi da 43. O pessoal já que nos acompanha aí ao lado conhece. Da São João Batista, né? Da padaria. Ao lado da padaria. É. Isso. E isso nos ajudou muito pelo seguinte, né? Todos os escritórios de contabilidade que tinha na época era da 48 para o fim da linha. Em frente à prefeitura, aqui para lá. Não tinha nenhum da 47 em diante. Então, nós tínhamos um vasto território aí aberto, né, que nos facilitou. A gente também conquistou e nos ajudou também bastante uma empresa chamada SR Pereira, que foi a empresa que construiu o Jardim Alvorada. Ela foi terceirizada pela Sulcom. A Sulcom ganhou a licitação lá, enfim, para a construção do Jardim Alvorada, e a RS Pereira foi que construiu, a empresa de Tramandaí, né, lá Avenida Tramandaí 777, até hoje lembro o endereço deles, Santelmo Rosa Pereira. Nós estávamos ali no escritório, estava assim aberto o escritório, fazia 3 meses, 4. Parou um opalão branco na frente do escritório e desceu um senhor também de cabeça branca, cabelos brancos, né? E aí perguntou, né, se nós tínhamos o escritório e tal, se tinha interesse e tal, nós trabalhamos. Nós já tínhamos alguns clientes, mas poucos ainda, né? Nós tínhamos escritório há poucos meses. E, enfim, aquilo nos deu uma alavancada muito boa, porque depois esse Santelmo também terceirizou algumas coisas dentro do loteamento. Depois veio o Jardim Porto Alegre, depois veio o Jardim Algarve, depois veio o Jardim Aparecida. E nós surfamos aí muitos anos, né, com bastante, principalmente empreiteira de mão de obra. O Santelmo chegou a ter 600, 500 funcionários, né, e nós fazíamos a contabilidade, né, e depois o pessoal, essa questão, né, enfim, geral que compete ao escritório de contabilidade. E aquilo ajudou. E mais a clientela que nós fomos pegando, né, assim, de mercados, farmácia, enfim, né, de lojas, lancherias, bar. Realmente foi os anos 80 e 90, até o início dos anos 2000, foram anos muito bons assim, financeiramente para os escritórios de contabilidade. Deu para montar uma estrutura boa, familiar, a gente conseguiu fazer patrimônio também. Hoje está um pouco mais complicado, porque e também é justo também que seja que as coisas vão melhorando no sentido assim, de facilitar a vida do contribuinte, do empresário, mas veio o Simples Nacional, já diminuiu, que eu digo assim, já facilitou a vida do empresariado, e diminuiu também o trabalho inicial do contador. Vieram os MEIs agora, há pouco tempo, né, e outros que foi tanto é que os escritórios, né, já não tem mais a quantidade que tinha no escritório, e já não há mais, no meu entendimento, assim, né, posso estar aqui, não posso falar por mim, né, daqui a pouquinho outros podem contestar e achar que não é bem assim, mas não há mais aquela pujança, né. Quem vai abrir um escritório de contabilidade hoje vai encontrar alguma dificuldade bem maior do que nós encontramos, até porque a cidade naquela época tinha 60 mil habitantes, menos que isso, né, e foi crescendo rapidamente, né, abrindo comércio, e a gente entrou nessa onda também. Certo. Então nos ajudou bastante, né, naquele período todo. Mas aí continuamos com o escritório aberto, né, tocando, tem uma clientela boa, dá para, né, temos 5 ou 6 funcionários ali, né, colaboradores que a gente chama, né, mais a Rejane, mais eu que as apareço de vez em quando. Né? Às vezes ele aparece aí à noite, né? Ô Rejane, 45 anos, olhando para trás, lembra de momentos assim difíceis que tirou a noite de sono, que deu medo, deu insegurança? Olha, eu lembro assim, quando eu ganhei o Gabriel foi em fevereiro de 95, era o período dos fechamentos, dia de CMS, que nós tínhamos que somar as notas tudo à mão, naquela época se lançavam os livros, como aquilo não tinha aquela obrigatoriedade e se não entregasse no mês, tu podia fazer no mês seguinte, os clientes atrasavam muitas vezes de trazer essas notas. Às vezes atrasavam 2, 3, 4 meses. Só que lá, pro fechamento, para dia de CMS, a gente tinha que fazer.
Então, ali foi um período complicado. Eu lembro que o Brum veio para cá, aquela época nós estava começando com o computador, e uma noite ele ficou a noite toda aqui trabalhando, né? Somando, porque eu não estava podendo vir, né? Mas quando o Gabriel fez 1 mês, eu já comecei a vir, trazia ele junto para o escritório, até que ele fez 7 meses. Aí começou a levantar no carrinho, no bercinho, tinha um bercinho lá organizadinho para ele, né? Um cantinho para ele, porque eu amamentava, né? Sempre achei importante a amamentação. Então, eu trazia ele para o escritório. Os primeiros dias eu vinha meio turno, depois eu comecei a vir o dia inteiro e trazer ele para cá o dia inteiro. E então, assim, esse período foi mais complicado para nós. Mas depois, assim, com o computador, facilitou muito a vida da gente, né? Hoje em dia as coisas já são mais... Claro que o cliente, tu tem que estar ele mensalmente em dia com os lançamentos, porque hoje tudo tem multa. Se ele não entregar as obrigações dentro do prazo, já está gerando uma multa. Então, também criou uma consciência dos clientes de que eles têm que trazer mensalmente para a gente conseguir ir se organizando com a documentação, né? Para evitar essas multas. E nessa função, né, de um empresário, de alguém que iniciou um projeto na cidade, um escritório consolidado, com sucesso, com êxito, com 45 anos, ninguém chega a 45 anos de um negócio que não seja um negócio exitoso. Tu lembra, Brum, de algum momento em que você teve, né, desafios, insegurança nesse período todo? Foi no início, ou durante a sua vida pública, ou quando você teve que se desligar totalmente por conta da sua atividade como prefeito? Como é que foi isso? O que houve, assim, que mais me causava alguma preocupação eram períodos eleitorais. Tipo assim, né, o 82, nós tinha que fazer campanha. Então, tinha que ter cuidado, né? Porque não dava, eu tinha que estar na rua e também tinha que cuidar da clientela. Nunca deu problema nenhum, nunca tivemos um problema nenhum com cliente nenhum ao longo de 45 anos, nada, zero. Como também não tivemos uma ação trabalhista. Quantos funcionários passaram? Dezenas ali, né? Ao longo de 45 anos, muitos passaram aí. Gente que se formou na faculdade e trabalhando no escritório aqui. Não tivemos nunca problema. Então, mas tinham que ficar... Teve a campanha de 82, teve a campanha de 88, né? Teve a de 92. A gente não estava no escritório, era eu que assumia tudo, né? Então, mais nas campanhas eleitorais que me causava um pouco de angústia, né? Essa preocupação, né, de que ela falou, as coisas têm que andar. O cliente paga honorário que é para o contador lá, enfim, o escritório resolver os seus problemas. Então, eu tinha essa preocupação assim, de, puxa, né? Por isso que eu disse que às vezes a política gosto da política, não me arrependo de ter entrado na política lá na juventude. Eu fui eleito vereador com 24 anos. Né? Mas ela, assim, causou uma preocupação sempre em termos de manter o nível de qualidade do escritório. A gente sempre teve bons funcionários, tudo, né? Mas tu sabe, lá fora se dizia, né? O boi cresce com o olho do dono, né? Regiane, 45 anos, e aí olhar para frente, olhar para o futuro, tá bom aqui? O que se projeta para frente? O que vocês têm ainda como visão aí de vida útil? Porque é um escritório que a gente sabe que é um escritório importantíssimo para a cidade, que se confunde a história do escritório com a história do município, que tem, né, uma conexão direta com a nossa cidade. O que vocês projetam aí para o futuro? Bom, futuro próximo, né, é a aposentadoria total, né, porque tanto o Brum quanto eu já somos aposentados, mas o profissional liberal, o empresário, ele se aposenta, mas se ele fechar o negócio dele, ele também vai deixar aquelas pessoas que trabalham na sua empresa sem emprego, né, então a gente ainda tem, como eu falei, eu tenho funcionários que começaram comigo com 16 anos, hoje estão com 40 e poucos anos, então a gente também tem esse cuidado. Mas uma hora nós vamos ter que parar, né? Uhum. Os filhos, como o Brum já falou, nenhum dos dois, os dois seguiram a área da publicidade, do marketing, né? E nenhum dos dois quer assumir o escritório, né? Então, a tendência é fechar, passar adiante e
Agora, tô falando dos desafios, agora eu lembrei que a gente trabalhou muito sábado, muito domingo, da época que nós tínhamos que fazer braçalmente as coisas, né? Lançamento de livros, de nota, de folha de pagamento, feita na máquina de escrever. Então, foram períodos assim que quando chegava o início do ano, muitas pessoas estavam de férias e os contadores estavam trabalhando, né? Trabalhando sábado, trabalhando domingo. Depois terminava esse período dos fechamentos, vinham os impostos de renda. Então, a vida de contador sempre é bastante atribulada, né? E a gente só pede que tenha muita saúde para a gente continuar, né? Enquanto dá, e a hora que parar também ter saúde para aproveitar tudo aquilo que a gente batalhou. Tu sabe que o nosso escritório, nós somos delegados. Eu fui delegado, no caso, nomeado, né? Não delegado de polícia, delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Eu fui delegado aqui na cidade por 15 anos. 15 anos. Eu saí mesmo quando na prefeitura, né? Foi depois, no final do mandato já. Né? Daí, eles até, inclusive, eu extrapolei muito o prazo, porque eles eram 4 anos e reeleição de mais 4. Acabou eu ficando 15, né? Aqui, a pedido deles lá, enfim, fiquei esses 15 anos. O nosso escritório era referência no município, para tudo. Os contabilistas vinham aqui, né, para encaminhar a documentação para o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. E nós também fizemos bastante assistência social, assim, no seguinte sentido. Muitas entidades na época que nós fazíamos registro, hoje a gente não faz mais, né? Mas na época dos anos 80, 90, clubes de mães, creche, associação de moradores, centros religiosos, times de futebol queriam registrar. Eu fazia tudo de graça, não cobrava nada, nem as taxas, acho que eu mesmo pagava as taxas do cartório. Para ajudar essas entidades, enfim, né? E fiz muitos. Tem dezenas e dezenas. Né? Me lembro de um clube de mães que registrou, foi o Raio de Luz, o Jardim Alvorada, que na época eles exigiam, assim, para documentação, assim, tinha que ter estatuto e tal. E esse trabalho a gente fazia. Sim, e o Estela Maris também. Clube de Mães de Estela Maris. Fez 40 anos agora no Clube de Mães de Estela Maris. Setembro, né? Sou padrinho lá. Ah, que legal. Sou padrinho de Clube de Mães, né, do Estela Maris. Né? A gente trabalhou, né, até hoje, esses dias vamos lá. Agora que teve aniversário agora, fiz 40 anos. Setembro agora. Final de setembro estivemos lá, né? E tá minha foto lá de padrinho na parede. Que legal. Porque a gente fez trabalho assim, né? É uma maneira de tu ajudar a organizar a sociedade, seja lá em que setor for, né? No caso ali, o Clube de Mães, mas tinha outras entidades, porque a gente trabalhava mesmo com empresas comerciais, né? E industriais. Nós nunca tivemos clientes, instituições de serviço, a não ser que seja empreiteira de mão de obra, essas coisas, né? Mas nesses casos, assim, de entidades como os clubes de mães, né? E a gente sempre fiz gratuitamente, fazia o caixa também, algumas igrejas, né, com os pastores, enfim, não a católica não, mas as igrejas evangélicas, né? Fiz de várias aí, sempre de maneira gratuita, assim, para até devolver para a sociedade, né, a benevolência da sociedade que ela teve conosco nesses 45 anos. Que legal. Regiane, são 4 décadas e meia e de uma história que foi escrita a muitas mãos, né? E eu gostaria de pedir para que você e depois o Brum mandasse uma mensagem para as pessoas, os clientes, aqueles que passaram pelo escritório ao longo desses anos e que ajudaram a escrever essa história do escritório, né, de contabilidade Carlos Brum. Então, gostaria que tu mandasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, do Portal Alvoradense, a ti, Rafael, ao Renato, que fazem essa divulgação das coisas boas e importantes da nossa cidade. Agradecer a todos os nossos ex-clientes e atuais clientes pela confiança que colocaram no nosso trabalho e agradecer muito aos nossos colaboradores que foram fundamental para que a gente pudesse chegar até esses 45 anos. Nosso muito obrigado aos clientes e aos colaboradores. Brum? Muito bom. É verdade, né? Sabe que sem cliente, sem colaborador eficiente, né, e principalmente comprometido, né, nenhuma empresa vai para frente. E eu tive a sorte sempre, a gente escolheu gente boa que trabalhava e que deram certo. Sabe que nós nunca demitimos um funcionário? Olha só. Nunca.
Nunca. Está aqui para ser confirmado aí. Se alguém um dia foi demitido do escritório, pode se manifestar que não foram. Sempre foram pedir demissão, pediram para ir embora. Por quê? Porque eles fizeram a faculdade, tipo assim, teve um funcionário nosso, começou lá com 15, 16 anos, né? Tu citou o nome aqui. 14. Naquela época podia trabalhar com 14. Podia, hoje já é 16, mas naquela época podia. Hoje ele é professor do município aqui em área fez a faculdade de Educação Física, é professor aqui no município. Hoje está com 40 e tantos anos, né? Ele trabalhou conosco até dos 14 até os 28. Ele começou com 14 e trabalhou por 14 anos. 14 anos. Ele se formou e tal, saiu, nem outros se formaram, tem vários que se formaram na faculdade, trabalhando aí. Então a gente tem nunca demitimos ninguém. Não houve demissão, simplesmente pediu, porque o escritório, como é um escritório familiar, ele também não é um escritório que se expande com filial em Cachoeirinha, em Gravataí, que tu vai expandindo e vai conseguindo, né? Então chega um momento pro profissional que daqui a pouco ele deve, né, até seguir um outro. Eu sempre dizia para eles, olha, eu não tenho condições de expandir, até porque tem a questão política também, né? A ponto de daqui a pouquinho ser gerente em Cachoeirinha, ser gerente em Viamão, né? Tem alguns... até se eu não tivesse me envolvido na política, talvez até tivesse feito isso. Né? Talvez até teria até melhor de vida do que hoje, né? E sem me incomodar tanto com a política, nem eu me incomodei até no sentido positivo também, não na administração em si, mas por outras questões, né? Então, isso faz parte, enfim. Mas eu me lembro, só para encerrar essa questão aí, o nosso primeiro cliente... Fazia um mês que nós tínhamos aberto o escritório, eu até fiquei um pouco aflito, assim, a gente abriu o escritório, né, em 4 de outubro, era início de novembro e não tinha praticamente entrado ninguém no escritório, mas é natural. O escritório não é uma lancheria que tu abre as portas e 10 minutos depois entra alguém para comprar cigarro. Né? O escritório de contabilidade é uma coisa que... Aí eu estava até meio aflito, assim, um mês e pouco o escritório aberto, e o primeiro cliente bateu um senhor lá, queria saber se ele registrava a empresa, tinha aberto o mini mercado na Vila Santa Helena aqui. Atrás do Big ali, atrás onde é o Atacadão agora? Exatamente, lá atrás. E aí eu disse, trabalhamos com isso. O nome dele é Gomercindo Fernandes da Silva. Ele foi nosso cliente por uns 20 e tantos anos. Acho que até se depois aposentou. Ele mudou de ramo. Continuou nosso cliente, acho que foi empreiteira depois. Depois ele foi para empreiteira. Exatamente, continuou. Eu cheguei a pegar ele no... Eu não sei, faz muitos anos que eu não vejo ele, né? Mas ele foi nosso primeiro cliente, Gomercindo Fernandes da Silva. Gente boa, gente fina, né? Então, isso, são histórias, né, que ficam e marcam. Né? E que colaboraram na construção de uma história tão bonita do escritório aqui, tá aqui a logomarca, né? Carlos Brum Contabilidade, desde 1978, uma história muito bonita na nossa cidade de Alvorada. A você que acompanhou esse vídeo até agora, muito obrigado pela sua companhia, parabéns Brum, parabéns Regiane, que venha um futuro de ainda mais sucesso, é o que todos nós desejamos, todos nós que amamos a nossa cidade e que queremos sempre que a nossa cidade desenvolva, e ela desenvolve com empresas sérias, com empresas comprometidas e com empresas responsáveis, como trouxe o Brum aqui, quantas vezes fizeram vários serviços de atendimento, inclusive social, para auxiliar a comunidade, tendo a percepção daquilo que ele chamou de benevolência que a comunidade entregou a eles. Parabéns pelo trabalho, uma honra recebê-los aqui e contar essa história para as pessoas que nos assistem, para todo o nosso público aqui do portal. Obrigado, tchau. Obrigada. Obrigado.